Senhor presidente, senador Lazier Martins, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje pela manhã, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou projeto de nossa autoria, que já havia sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Relações Exteriores. É um projeto de 2014 que acaba com o sigilo bancário nos empréstimos concedidos pelo Brasil por intermédio dos bancos públicos a outras nações. Esse projeto foi apresentado em meio a um debate que se travava no ano de 2014, quando reiteradamente o governo do nosso país concedia empréstimos generosos a outras nações, especialmente de governantes ideologicamente próximos dos nossos governantes. E à época nós redigíamos a crônica do calote anunciado. Avisávamos: esses países darão o calote, não pagarão esses empréstimos. E hoje a confirmação de uma previsão que não exigia bola de cristal, mas apenas senso de responsabilidade diante do que estas nações vivem economicamente. À época, o governo brasileiro concedia empréstimos a países com governos autoritários, prepotentes, que esmagam os seus povos na pobreza e na miséria. E certamente não seria difícil prever que esses países não cumpririam os compromissos financeiros assumidos durante a celebração desses empréstimos. Então, recentemente, a imprensa nacional divulga que já há um atraso de mais de 2 bilhões e 300 bilhões de reais, dívida não paga pela Venezuela, por Cuba, outros países como Moçambique, Angola. E à época nós discutíamos algo inusitado. O governo adotava a prática do empréstimo sigiloso, que vinha com a tarja de sigiloso. Questionamos o presidente do BNDES à época, numa das comissões desta casa, e ele disse: nós celebramos empréstimos secretos em respeito à legislação daqueles países. E eu rechaçava dizendo: mas o governo brasileiro prefere respeitar a legislação de outros países e rasgar a nossa Constituição, porque é constitucional a transparência e a publicidade dos atos públicos. Ingressamos com mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal, utilizamos a Lei de Acesso à Informação para obter informações sobre esses empréstimos, e sempre o que prevaleceu foi a frustração. As informações não atendiam à necessidade da transparência, exigência da Constituição do nosso país. Por essa razão, a aprovação desse projeto, que acaba com o sigilo bancário nestas operações celebradas com outras nações, é oportuna, e nós esperamos uma deliberação rápida aqui no plenário do Senado Federal e, por consequência, também na Câmara dos Deputados, para que essa proposta possa ser transformada em lei. Não há exemplo em outras nações desta prática. BID, grandes bancos que celebram empréstimos com outras nações, o fazem de forma transparente. Eu próprio, modestamente, como governador, ao celebrar empréstimos com o Banco Mundial, relatava, publicava a forma, o modelo do empréstimo,
taxas de juros, prazo de carência e, sobretudo, a perspectiva de retorno daqueles recursos, porque, evidentemente, é preciso levar sempre em consideração a relação custo-benefício do empréstimo celebrado. Não há por que aceitar o endividamento sem a comprovação de que é um investimento que resultará em benefícios para a população. Àquela época, nós denunciamos, foram 716 bilhões de reais transferidos ao BNDES pelo governo da União, 478 bilhões do Tesouro Nacional, que foram captados no mercado com taxas de juros de 13%, 14%, 15%, já que esses recursos, com o déficit que vem se acumulando ao longo do tempo e com a batalha que o governo travava para chegar ao superávit primário, esses recursos não estavam disponíveis no Tesouro Nacional para o repasse ao BNDES. E além desses 478 bilhões, outros quase 300 bilhões de reais saíram do caixa do FGTS, do FAT, que são recursos dos trabalhadores brasileiros, que foram transferidos ao BNDES, que contratou empréstimos, que ofereceu recursos mediante empréstimos a outras nações, com taxas de juros que variavam de 3% a 6%. E essa diferença se chama equalização das taxas de juros. E para a equalização das taxas de juros, a mão grande do poder público foi colocada no bolso do contribuinte brasileiro. E nós teremos que pagar até 2040 342 bilhões de reais nessa prática da equalização das taxas de juros, que é a diferença dos juros pagos pelo governo quando buscou no mercado, com o lançamento de títulos públicos, os recursos para essa transferência ao BNDES e a taxa de juros praticada pelo BNDES. São, eu repito, cerca de 340 bilhões de reais até 2040. Já pagamos cerca de 115 bilhões de reais na equalização das taxas de juros. Isso tudo justifica uma CPI que está instalada na Câmara dos Deputados e que investiga eventuais desvios praticados quando dessas operações. As facilitações ocorreram especialmente a partir de 2007, quando o presidente da República, por decreto, autorizou o BNDES a alterar o seu estatuto e, a partir daí, celebrar empréstimos generosos com os chamados campeões nacionais, alguns deles hoje investigados na Operação Lava Jato, e com essas nações amigas que receberam valores extraordinariamente significativos de um país em crise, com demandas sociais incríveis, com débito previdenciário, com desajuste fiscal, com a desarrumação das contas públicas, de forma a preocupar e, sobretudo, dificultar a nossa trajetória na direção de um futuro de desenvolvimento com distribuição de renda e justiça social. É por essa razão que nós estamos aqui, senador Paulo Paim, comemorando a aprovação desse projeto. Transparência, publicidade dos atos públicos, prestação de contas à sociedade. É isto que se exige dos nossos governantes. E antes de concluir, dizer que, como previmos ontem, a Câmara dos Deputados deve votar, hoje ou amanhã,
a medida provisória da reforma administrativa e já anuncia que não aprovará a criação dos 2 ministérios. Isto explica o que dissemos ontem. Está havendo uma precipitação. Houve uma deliberação numa comissão mista que não representa certamente a vontade da maioria de senadores e deputados. E, portanto, nós teríamos aqui a oportunidade de rejeitar propostas que eventualmente possam comprometer o enxugamento da máquina ou provocar o deslocamento de um conselho como este, o COAF, de uma área onde deve estar, que é o Ministério da Justiça, para um outro setor do governo, que seria o Ministério da Economia. Portanto, fez-se alarde exageradamente de algo que não se constituía fato consumado e que é próprio do Legislativo. É desta forma que se trabalha no Legislativo. Enfim, nós teremos a votação na Câmara, depois no Senado, e certamente colocaremos as coisas no seu devido lugar. O COAF deve ficar no Ministério da Justiça, a Receita Federal deve ficar com as prerrogativas que lhe cabe de comunicar ao Ministério Público eventuais ilícitos encontrados. E certamente não haverá consumação dessa tentativa de se criar mais 2 ministérios. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, e muito obrigado aí pela concessão do tempo.